E se eu te dissesse que o caso Banco Master pode ser mais que um rabo de boi, e sim um laço direto com quem financiou Bolsonaro e ainda deixou o país no prejuízo? Aqui é Jonas, o inconveniente, sem filtros, só com os fatos que a política quer empurrar goela abaixo. Haddad detonou o banqueiro Vorcaro em entrevista ao Metrópolis e abriu um loop que pode virar escândalo nacional. Fica comigo que eu te mostro o que isso realmente significa. Eu não conheço essa pessoa, nem ele, nem ninguém da família dele, nem primo, nem nada, não conheço ninguém. A família é um ponto importante também, porque quando eu estava perguntando se extrapola e pode chegar às eleições de 2026, em 2022 o maior patrocinador de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foi Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro. Então é sim uma questão importante de se pensar nas eleições. O maior financiador do Bolsonaro e do Tarcísio foi essa turma, essa família, vamos dizer assim. Porque é uma família, né? O pai está envolvido com uma coisa, o cunhado com outra, né? É um esquema ali que está sendo desvendado, né? Pela investigação, de novo. O papel do Banco Central é fiscalizar a instituição financeira. Tá certo? Esses braços do sistema para fora da instituição financeira, vai ser a Polícia Federal que vai ver. Está investigando. Toda hora tem notícia sobre crédito de carbono, né? Mercado voluntário de carbono, uma fraude lá, com uma área da Amazônia pública. Aí vai aparecendo, porque a investigação está em curso. Então eu não sei onde vai chegar, em quem vai chegar. O importante é chegar. O importante é que a polícia não tenha trava para fazer o trabalho dela, sem politização, sem caça às bruxas, sem querer carimbar agremiações partidárias de que jeito foi. Tem gente no PL que é decente, tem gente que pode não ser, e assim vale para todos os... Né? Você vai falar, recebeu dinheiro de campanha, carimba o cara, é indecente, é vagabundo. Não é assim. E, de novo, se o Estado se organiza para fazer uma política pública de segurança e de combate à corrupção, ele vai fazer bem feito. Se as pessoas quiserem, faz bem feito. Elas fazem bem feito. Se você começar a querer usar órgãos de Estado, instrumentalizar os órgãos para atacar seus adversários políticos, seus inimigos políticos, vai desandar de novo, como já desandou. Então, todo o medo que as pessoas têm é esse aqui. Será que vai desandar de novo ou vão fazer um trabalho bem feito? Está aqui. Responde pelo que você fez. Se for assim, responde pelo que você fez, o indivíduo, o CPF, errou, ele paga na medida do erro dele. Se é grave, paga com uma pena grave. Se é leve, paga com uma pena leve. Está tudo bem. Agora, se começar a instrumentalizar, nós vamos viver de novo o terror de perseguição política, de guerra partidária. O que não interessa a ninguém, sabe por quê? Quem ganha quando você politiza uma operação, no mau sentido, né? Politizar no sentido de usar a operação para ter ganhos eleitorais, para ter... Se você fizer isso, quem ganha é o corrupto. Por que quem ganha é o corrupto? Porque a população não vai ter a informação para discernir quem é correto de quem não é correto. Sabe? Independente de ideologia. A pessoa pode ser honesto, socialista desonesto, tem liberal honesto, tem liberal desonesto, tem cristão honesto, tem cristão desonesto. Infelizmente é assim. Então, nós não podemos querer carimbar uma ideia, uma agremiação, uma igreja, o que quer que seja, por conta de um indivíduo. O indivíduo pagando, está todo mundo confortável. Ele errou, ele paga. Seja quem for. De que igreja for, de que partido for, de time de futebol. Esse caso parece assim, porque a gente vê membros do Centrão, vê integrantes da direita, mas também vimos reportagem aqui do Metrópolis da coluna Andresa Matais, que o atual líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, pediu emprego para o Augusto Lima, que é sócio do Daniel Vorcaro, para o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, também pediu que contratasse ali o Ricardo Lewandowski, nesse caso Lewandowski, o próprio Jacques Wagner admitiu que sugeriu o nome dele. Assim, parece que Igor, muita gente está... Vou responder a mesma coisa, né? O Tarcísio recebeu dinheiro do cunhado do Vorcaro. Ele é criminoso por causa disso? Ele recebeu de boa fé? Ele se comprometeu com um cambalacho? Ele se comprometeu com alguma devolutiva? Olha, eu vou receber dinheiro de campanha, mas eu vou te vender uma estatal. Tem alguma coisa assim que mereça investigação? Você não pode. Eu sou contra esse uso. Seja o Bolsonaro também recebeu dinheiro dessa gente. Eu sou contra o uso dessa... Essa informação, ela é importante, porque ela vai orientar as investigações. De quem esse cara se aproximou? Quem que ele pagou? Por que ele pagou? Mas daí você tem que investigar. A pessoa estava de boa fé, estava desavisada, estava informada, não estava informada. Qual foi a real atuação da pessoa? E aí você apura. Agora, você não pode... E a informação tem que ser pública, não tem problema nenhum. Quem recebeu, quem não recebeu. Né? Porque, de repente você fala,
Vamos supor que eu tivesse recebido o Daniel Verruca. Eu podia ter recebido, cara. Eu não recebi. Mas eu podia ter recebido a pessoa. Isso me transformaria num suspeito? Entendi. Bom, eu não recebi porque eu falei, olha, tá estranha essa história. Eu quis me preservar, mas eu não tinha elementos para negar uma audiência. Eu me encontro com muito empresário. Eu reservo sexta-feira São Paulo, né? para encontrar empresários, setores empresariais, entender o que está acontecendo. A minha função é encontrar com o setor produtivo e garantir um ambiente de negócio que avance. Agora, se eu me encontrei com um que fez a coisa, isso me torna um suspeito que eu recebi o cara? Ministro. Agora, você estava informado, ou você fez... Bom, aí paga. Mas não é assim, entendeu? De novo, isso não pode ser pretexto... Para não investigar, né? Para não apurar. Agora, apuração séria. Como fez o Banco Central no caso da liquidação. Tomou posse o Galípolo, viu que estava diante de um problema grave, abriu os procedimentos internos para apurar, constatou uma fraude bilionária e tomou todas as medidas necessárias, interna e externamente, para que uma decisão robusta, uma decisão sustentável perante qualquer tribunal pudesse ser tomada. Esse é o certo. Ministro, Esse é o certo. a gente Com a orientação do presidente da República, que nos diz sempre: faça o trabalho de vocês. Quando ele está diante de uma informação, faz o trabalho de vocês. Que, aliás, foi o que ele disse na reunião com o Porcaro, segundo todas as testemunhas. Olha, decisão sobre você é do Banco Central, é técnica. Decisão técnica vai ser tomada, se bem, se mal. E é a orientação que eu recebo em todo caso grave que eu tenho conhecimento e que eu me sinto na obrigação, pela repercussão, escala, tamanho, de informar o presidente da República. O comando que eu recebo é: Haddad, você me conhece, vai até o fim, é o que precisar. Com os cuidados devidos, defesa, investigação cuidadosa, não tem perseguição política, não tem, é justiça, nós estamos falando de justiça, não estamos falando de disputa eleitoral, estamos falando de justiça. Fazer justiça é ser criterioso, é respeitar o devido processo legal, garantir direito de defesa, fazer tudo conforme manda a lei, até as últimas consequências. Ministro, um ponto que também desse caso Master que vem causando polêmica é as revelações, reportagens que mostram relações não muito ortodoxas de ministros do Supremo, e aí eu falo do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, com alguns atores envolvidos nesse caso Master. O senhor acha que essas revelações, no caso, por exemplo, do resort lá do Toffoli, que foi adquirido, né, por uma pessoa relacionada ao cunhado do Porcaro, o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com, né, o Banco Master, o senhor acha que isso compromete a credibilidade do Supremo para julgar esse caso? Quando isso acontece numa instituição, qualquer que seja, né, eu vou fazer referência ao exemplo que está sendo dado agora pelo próprio Banco Central. O Banco Central hoje anuncia uma abertura de procedimento interno, para verificar se houve alguma falha de procedimento em relação ao seu próprio corpo de servidores. É assim que uma instituição, na minha opinião, deve agir. O senhor acha então que o Supremo deveria ter... Não, mas veja, estou trabalhando, porque senão você vai colocar o Haddad, vai manchetar. Esse é um ponto que está em discussão na sociedade e na política. Eu estou dizendo o seguinte, estou perguntando eu não quero aqui te dar uma manchete contra o Supremo. Eu digo, como é que uma instituição... Vamos supor que na Receita eu descubro um servidor, quem quer que seja, que, na minha opinião, pode ter agido de forma equivocada, com boa fé. Eu vou mandar abrir procedimento interno para apurar. Aquele rapaz lá das joias, que era o secretário da Receita Federal do Bolsonaro, que fez aquele cambalacho no roubo das joias. Agora as joias já foi dado perdimento, tem que ter uma destinação, já vai ser patrimônio, né? Podia não ter sido demitido, ele podia falar: olha, eu cumpri a lei. A comissão dos próprios servidores que avaliaram o caso falaram: é indesculpável o que o rapaz lá fez. Mas é difícil no Supremo, porque parece que não tem ninguém acima, o Senado seria... Então, mas por isso que é uma... Quando você está falando dessas instituições, né, que tem o dever de fiscalizar, de punir e tal, ela tem que ter um procedimento interno de dar clareza para o que está acontecendo, para a sua própria sustentabilidade e legitimidade. É assim que as instituições do mundo procedem. Quando tem alguma ameaça de manchar a reputação de uma instituição, ela tem que ter os mecanismos internos de saneamento. Seja quem for, a Receita. Quantos policiais às vezes são demitidos das corporações? Policial militar, policial civil, auditor. Eu dava o exemplo lá da máfia do ISS. Quantos auditores não foram presos? Aí tinha gente que dizia o seguinte: o Haddad vai acabar com a carreira, nós vamos ficar sem moral perante a opinião pública. E eu dizia: é o contrário. Se eu não sanear
a Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo, vocês não vão ser respeitados. E vocês têm que ser respeitados. Então, você tirar essa turma de dentro é bom para vocês. Então, nós não podemos temer o autossaneamento de uma instituição. Em nenhuma hipótese. Eu acredito, sinceramente, que a instituição está nas mãos de uma pessoa correta. Que é o Fachin. Que é o Fachin, uma pessoa Ele tem correta. defendido o Código de Conduta até como uma espécie de Então, solução, mas há um temor ali de alguns aí- ministros de que isso seja usado na eleição para atacar o Supremo também, né? Por isso que tem que ser feito tudo com cuidado, para não sair dos trâmites da busca da justiça, da verdade e da responsabilização, se for o caso. Mas eu acredito, assim, que o presidente Fachin está com o melhor ânimo para dar uma resposta a isso da maneira adequada. E vai encontrar o caminho, junto aos seus pares, de fazer. E isso vale para todos, não é supremo, isso tem que valer para todas as instituições. Se você está com um problema institucional, você tem que ter os mecanismos internos de saneamento. E você não pode temer sanear, porque é nesse gesto que você recupera a credibilidade institucional. Ministro, a gente tem mais 15 minutinhos, 14 minutinhos de entrevista. A gente pode sair um pouquinho de banco. Só mais Tá bom, eu para acho que uma concluir. pergunta que eu acho que isso é bom nessas reflexões. Tem muita gente que fala que essa possível crise de credibilidade do Supremo pode acabar numa crise maior que comprometa até o respeito das decisões do Judiciário, como prevê o Estado Democrático de Direito. Porque os juízes não são eleitos, a credibilidade o respeito às decisões vem da credibilidade que eles têm. Você acha que esse caso Master pode, de repente, levar a uma crise aí maior de desrespeito? Ou o contrário disso. Depende de tudo como você se porta diante do problema. O problema só se torna maior se você não sabe lidar com ele. Se você sabe lidar com ele, às vezes uma instituição cresce numa crise em virtude da resposta que dá. Isso vale para uma pessoa e isso vale para uma instituição, que cresce na crise pela maneira como ela responde a essa crise. Então a crise tem dois vetores. Uma que, o entrópico, que vai levar para o buraco, e a outra que vai mudar de patamar. Então eu sempre acredito na capacidade de superação de uma crise pelo exemplo, pela conduta, pela postura, pela transparência. É o dever de quem está na vida pública acreditar nisso. Sobretudo, aqueles que, estou falando de 90% das pessoas, talvez mais, que agem completamente dentro dos estritos limites legais. Para todo mundo que trabalha corretamente, quanto mais transparência, quanto mais reação a qualquer, essa coisa de chamuscar uma instituição, uma reação positiva, você fala, poxa, a população vai reconhecer o trabalho bem feito. Eu não tenho dúvida disso. Vai reconhecer. Só mais uma pergunta sobre esse caso. Desculpa, Natália, porque tem um ponto importante. Veio à tona na imprensa, o próprio Palácio do Planalto confirmou, mas não deu os detalhes, que o senhor teve um almoço com o presidente Lula e o ministro Dias Toffoli em dezembro, no qual esse tema foi abordado. O que o senhor disse para o ministro Dias Toffoli? O que ele disse para vocês? Como é que foi esse almoço? O que o senhor pode contar para a gente? Olha, foi um almoço relativamente longo, mas assim, o recado ali... Sobre o Master, né, obviamente. Né? O recado ali, ele foi sobre o Master mesmo. O recado ali foi... Se falou de outros assuntos, mas o presidente quis passar... O presidente que chamou ele, obviamente. Para o ministro Toffoli, exatamente o que eu acabei de dizer. Exatamente isso. Até coincidentemente. Ele falou, nós temos uma oportunidade de dar uma resposta para a sociedade, de combater, de fazer o trabalho de combate ao crime, de combate à corrupção, pelo andar de cima. Quer dizer, é uma oportunidade que nós temos de dar uma resposta para a sociedade. E por isso que eu insisto nisso. Quando você, diante de um problema, responde da maneira adequada, você fortalece as instituições. Você não pode temer, porque a pior coisa que pode acontecer para uma instituição é você levantar um tapete e jogar toda a poeira para debaixo dele. Não dá certo. A gente está provado historicamente. É doloroso, muitas vezes, um processo de saneamento. Mas quem já passou por isso e fez o trabalho certo sabe que você muda de patamar. Você coloca em outro patamar a discussão. Então toda a sociedade amadurece, as instituições amadurecem. Agora, com medo do que você não fazer o teu trabalho, olha aqui, vai sair do controle, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Eu entendo isso, porque no passado recente, isso aí foi transformado em arma política. Não para punir quem devia, mas para criar um clima de terror no país. Se fizer bem feito, se o Estado se organiza corretamente, combate corretamente, sai todo mundo maior. Então e aí o presidente passou esse recado para o Toffoli. Você acha que o ministro Toffoli... Não foi uma conversa de detalhes. Entendi. O presidente não tem os detalhes nem quer ter, porque não é papel dele ficar entrando em detalhe de operação. Não é isso. O presidente dá um recado conceitual.
Pô, nós temos uma oportunidade de fazer um trabalho bem feito, de entregar para eles um país melhor. E não falou só, deu vários exemplos desse trabalho que Receita, Polícia, COAF, Ministério Público estão fazendo conjuntamente. Falou, olha, nós estamos nos organizando para fazer o que tem que ser feito. Não vamos perder essa oportunidade. Foi nesse sentido, de não perder a oportunidade de fazer o certo. O senhor acha que depois, diante dessas revelações, o ministro Toffoli tem sido aconselhado a deixar o caso, transferir para a primeira instância, para evitar esses questionamentos? O senhor acha que ele tem condições de continuar? Mas, de novo, é uma questão interna do STF, né? Que, conforme eu disse, pode sair grande desse episódio todo se agir com a altivez que o caso merece, porque é um caso grave. É um caso que não é um caso... nós estamos falando, talvez, da maior fraude bancária da história, não é uma coisa qualquer. O FGC já gastou aí, em uma semana, quantos bilhões? Mais de 40 bilhões de reais. Então, isso tudo precisa ser levado muito a sério. Nós temos que seguir, depois de punir os responsáveis, depois não, enquanto punir os responsáveis, tem que seguir o dinheiro para saber onde esse dinheiro foi, sabe? Onde é que está esse dinheiro? Ele está em patrimônio, ele está em cripto, ele está em dólar, ou está onde? Você pode recuperar esse dinheiro. É papel. De novo, eu volto para a Prefeitura de São Paulo, foi o caso contra a corrupção que eu mais atuei. Nós recuperamos bilhões da Prefeitura de São Paulo com base numa operação da controladoria que eu criei 3 meses depois de ter criado. Nós conseguimos recuperar bilhões de reais e punir os responsáveis, sem que ninguém que não tenha culpa fosse responsabilizado. Olha, não apontamos o dedo para ninguém. Apuramos, verificamos quem responde. Teve cara que foi expulso do serviço público, teve cara que foi expulso e preso, porque tinha crime envolvido, teve de tudo. Teve empresário que teve que fazer acordo de centenas de milhões e devolver para os cofres municipais. Isso tudo pode ser feito de maneira muito transparente e correta. Nós não podemos temer fazer o certo. E foi esse o recado que o presidente Lula passou esse tempo todo. Vamos fazer o certo. É uma oportunidade de mostrar para a sociedade que nós podemos fazer as coisas certas.